do Vasco, rapidinho. Eu acho que já desde ontem, antes de ontem, eu acho que o campeonato do Vasco mudou em termos de foco. Por exemplo, zero de preocupação com o Z4, sabe? São 34 pontos de aquela coisa do número mágico, né? De 45, faltam 11. 11, isso. Acabou. Não acredito que você esteja preocupado com isso ainda, né? Pelo amor de Deus. Então, Até eu que sou dos mais pés no chão, sim. Ontem terminei a transmissão falando que é hora de olhar pra cima. Isso aí. Então, assim, o campeonato do Vasco agora é um campeonato para pensar, e por que não, em vaga em Libertadores, se não direta, em pré-Libertadores. E aí, assim, tem que começar a torcer também para um ganhar a Libertadores, já vai abrir, de repente, quem ganhar a Copa do Brasil, se o Flamengo ganha uma Copa do Brasil e não ganha a Libertadores, o Botafogo ganha a Libertadores, você já abre 2 vagas ali. Um Cruzeiro ganhar a Copa Sul-Americana, Fortaleza. Isso aí. E aí o G4 vira G248. Todo mundo entra. Só não entra os 4 últimos. Virou open bar de vaga, né? Só não entra os 4 últimos. Teve um ano, não sei que ano foi, que... Não foi no ano passado, acho que foi no ano anterior. Ano passado o Vasco não classificou em 15º. Não, mas olha só. Então foi no ano anterior. Que só o 16º, acho que foi o Cuiabá... Não classificou para nada. Para nada. Porque do 15º a não sei quanto, Sul-Americana, depois não sei quanto a não sei quanto, pré-Libertadores, e não sei quanto até o primeiro Libertadores. E os 4 últimos. Então, assim... de 17º a 20º, obviamente não vai classificar porque caiu. Mas tá na margem de erro também. Se a Libertadores foi ampliando, invadiu ali a área da Sul-Americana, que também acabou se estendendo, e a Sul-Americana foi até o 15º colocado. Eu tenho uma opinião controversa sobre isso. Já a gente vai voltar a falar do Vasco, mas assim, é muita vaga hoje pra competição sul-americana, né? Antigamente, jogar uma competição sul-americana era um prêmio. Hoje em dia é quase que um fardo. Vamos lá. E aí você vê a diferença de aproveitamento dos brasileiros. E eu não quero tirar o mérito de ninguém que ganhou a Libertadores recentemente, mas ganhar a Libertadores de um tempo pra cá tá muito menos difícil do que ganhar a Libertadores há 10, 15 anos atrás, quando classificavam 4, 5, 6, quando muito. Hoje em dia é o 9º brasileiro tendo jogar. Década de 80 se classificavam 2, né? É. Só o campeão e o vice. Quantos times bons brasileiros não jogaram Quantos bons times não jogaram a Libertadores porque não classificaram? Sim. Mais uma vez, por exemplo, em 85, Coritiba campeão, Bangu vice. Os dois jogaram a Libertadores de 86. No ano anterior, Fluminense campeão, Vasco vice, em 84. Em 85, os dois jogaram Libertadores, os dois representantes brasileiros. Então, jogar Libertadores até ali os anos 90 era mais difícil. Ou seja, chegar na Libertadores era mais difícil. E aí, talvez, isso assim, a gente vai ter, a partir de agora, já começou a ter, sobretudo o Flamengo, a quebra de recordes de jogadores. Por exemplo, o Júnior tinha tantos jogos na Libertadores, agora o Gabigol passou o Júnior. Claro, né? O Júnior jogou quantas Libertadores? Quantas Libertadores o Júnior jogou? Vai ter que dividir Libertadores de era moderna e era antiga, na sua opinião, em algum momento, para esses recordes não ficarem perdidos? Que são recordes, alguns recordes são hiperestimados, inflados de alguma forma, pela quantidade de jogos, pela quantidade de participações. Eu acho que a relação deveria ser uma medição diferente. A medição, para mim, deveria ser feita de uma outra... A aferição deveria ser de uma outra forma. Média, por exemplo. Que nem a história do... fulano fez 50 gols na temporada. Pô, mas 50 gols mas só que, cara, foram 450 jogos. Aí o cara que fez 30 gols em 30 jogos fez menos? Porque o número absoluto, o cara fez menos. Mas em percentual. Na Libertadores é até uma covardia. Por exemplo, o Júnior Santos é um dos artilheiros, mas ele tá jogando desde a primeira fase da pré-Libertadores. Tá contando, sim, tá ali. Tá contando. Já virou o maior artilheiro do Botafogo na Libertadores. Então, e aí você imagina a possibilidade. É porque ele se machucou. Se ele estivesse jogando e estivesse ainda fazendo gols, aí é aquela história assim, em 2024... a gente teve o maior artilheiro da história da Libertadores. Júnior Santos com 20 gols. Com 20 gols. Aí você vai ver quantos caras jogaram, quantas partidas se jogou nos anos 80, nos anos 90.
Tem que ser a média, cara. Entendeu? Não, até mesmo pra esse ano, né? O Júnior Santos fez 20 gols na Libertadores, mas ele jogou 20 jogos, enquanto putz, sei lá, Quem entrou... Chuta um outro atacante. O Pedro do Flamengo fez 14 gols em 13 jogos, Sim. né? Perdeu pro Júnior Mas a Santos. média do Pedro é melhor. Então, assim, mas ele perdeu pro Júnior Santos. isso aí. Em número absoluto, ele perdeu pro Júnior Santos. E acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like e o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no @ForaDoJogoCast em todas as redes sociais, mas pelo visto, estamos expulsando, então vai, me ajuda aí!